Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Envio o meu abraço e minha bênção para todos os nossos queridos irmãos internautas, especialmente aqueles que estão doentes. Que Deus se faça próximo de cada um de vocês. Também quero com muito carinho abraçar o meu amigo Giovanni, que hoje pela primeira vez está acompanhando a transmissão do nosso programa. Que Deus o abençoe hoje e sempre. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a liturgia da palavra do próximo domingo, 19º domingo do tempo comum. Toda a palavra de Deus da celebração do próximo domingo trata da questão da fé. A fé é um dom primordial de Deus para cada um de nós. Sem fé, nós não podemos viver esse relacionamento íntimo e feliz com Deus e com as pessoas, de um modo geral. Por isso começo a partir da primeira leitura tirada do livro da sabedoria, que fala da Páscoa dos judeus, a Páscoa antiga, da antiga lei, da antiga aliança. A leitura começa dizendo que a noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos, ou seja, sem medo, confiantes. Então, quando se tem fé, a pessoa espera. Quando se tem fé, a pessoa confia, acredita que Deus não está longe, e muito menos que é surdo. Ele ouve os clamores do seu povo, ele vê a angústia de cada um de nós. Aliás, a própria palavra de Deus diz que Deus está perto de todo aquele que o invoca e que o invoca de coração sincero. Por isso, a leitura que nós vamos ouvir, a primeira leitura da missa do próximo domingo, fala dessa coragem de não ter medo. O povo judeu que estava escravo no Egito, e diga-se de passagem, essa escravidão já durara 400 anos, e Deus, então, ouvindo o clamor do seu povo, desceu para ajudá-los. E na leitura também fica claro daquela noite angustiante que os hebreus comiam a Páscoa às pressas, as ervas amargas, o pão ázimo, sem fermento, a cintura amarrada com cinto, sandália nos pés. E enquanto isso, o anjo do Senhor passava por lá. E houve aquela matança dos primogênitos. Então, a noite era tida como aterradora para os egípcios, mas também era sinal de proximidade de Deus e de salvação para o povo hebreu, para o povo judeu. Também hoje nós temos as nossas noites particulares. Cada dificuldade que enfrentamos, cada problema que superamos, cada dor que sentimos, cada lágrima que derramamos, é preciso que confiemos que o anjo do Senhor passa. E ele passa para extirpar, para matar, para destruir tudo que é mal, tudo que aniquila, tudo que empobrece a nossa existência. É preciso que nós tenhamos essa confiança e essa esperança no Deus que nos transmite vida. E vida em plenitude, conforme nosso Senhor Jesus Cristo falou em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Na segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, vai deixar mais claro para nós o que é a fé. Às vezes as pessoas falam tanto de uma terminologia, de um termo, e elas não têm consciência daquilo que estão falando. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidade que não se veem. Realidades que a gente não pode ver. E tem uma palavra aqui que nos chama a atenção quando diz que a fé é um modo de já possuir. Olha, a gente não pode possuir algo que não tem uma realidade palpável. Ora, se eu falo que a fé
tem uma realidade palpável, eu estou dizendo que ela é objetiva, ela não é subjetiva. Porque tudo aquilo que é subjetivo vai na linha do sentimento. Vai na linha do sentimento. O amor é algo subjetivo. O ódio é algo subjetivo. Materializa-se nos gestos. Mas você não pode quantificá-los. É claro que a fé também não podemos quantificar, mas nós podemos fazer a profunda experiência da fé. E quando a gente faz a profunda experiência da fé, Deus que é invisível torna-se visível. Não que a gente pode enxergá-lo, mas a gente pode sentir. Sentir a sua força, sentir o seu poder, experimentar a sua graça, a sua misericórdia. Então a fé é um dom objetivo e não subjetivo. Por isso que nós podemos, o comentarista bíblico diz, nós podemos tomar posse da fé. Ela se torna uma propriedade nossa, através da nossa convicção e da nossa esperança que Cristo está junto de nós, está dentro do nosso coração, ouve o clamor da nossa alma, responde às necessidades de cada um de nós no dia a dia. Então, apesar de não ver a realidade espiritual divina, mas nós, pela fé, tomamos posse dessa realidade. Cristo, por exemplo, nós não vemos Jesus, mas nós sentimos a presença de Jesus. Nós não vemos Jesus, mas nós sabemos que Ele caminha conosco dia a dia. Porque Ele remove para longe de nós todo tropeço, todo embaraço, toda tribulação, doença e morte. Ele abre as portas da vida para nós. Ele nos convida a estar na luz e não nas trevas, caminhar na graça, no amor e não no ódio, na vingança, no mal. E também nós podemos citar como exemplo a continuidade da fé. A fé não é algo estanque, parado, separado, distante. Pega, por exemplo, no Antigo Testamento, os heróis bíblicos do Antigo Testamento. Aí nós vamos ver, em primeiríssimo lugar, Abraão, Filipinho. Aí nós vamos ver, em primeiríssimo lugar, no Antigo Testamento, Abraão, que se tornou o pai da nossa fé. Por que se diz que Abraão é o pai da nossa fé? Porque Abraão, esperando contra toda esperança, um homem idoso, cansado das batalhas, ele deixa tudo para trás e vai procurar a terra onde o Senhor Deus lhe havia indicado, lhe havia prometido. E esperando contra toda esperança, ele vai se colocar na confiança absoluta de que ele vai, com a sua esposa Sara, gerar um filho, o filho da promessa, através do qual Deus constituiria o seu povo. Olha, se a mulher dele, idosa, estéril, desde que nasceu, ele, velho e cansado, como que ele poderia acreditar piamente em tudo isso? Porque ele confiava em Deus, porque ele esperava em Deus. Por isso ele acreditou. Sara nem precisa falar. Ao comentar sobre o marido, já falei sobre ela. E depois, Moisés, que Deus o escolheu para liderar o seu povo, para tirar... Aí está o cerne da primeira leitura, a libertação do povo da escravidão egípcia. Deus escolhe Moisés para libertar o seu povo. E o que Moisés falou para Deus? Mas logo a mim? Eu não sei falar, sou gago e não tenho todo aquele rapapé da diplomacia. E o que Deus vai dizer? Vai providenciar Josué para ajudá-lo. Mas ele não abre mão de Moisés. Porque Moisés também estava nessa longa lista de tanta gente que Deus escolheu para proteger o seu povo, para caminhar com o seu povo, para libertar o seu povo. E aí, quando a gente pega esses líderes, esses heróis do Antigo Testamento, o que acontece? Nós vemos que a fé tem continuidade, ela tem sequência. Qual era a fonte da fé no Antigo Testamento? Deus, o Pai. Então as pessoas se dirigem a Deus, elas se voltam para Deus.
Qual é a fonte da fé no Novo Testamento? A palavra de Deus. Então, meditando a palavra, lidando com essa palavra no dia a dia, nós alcançamos algo sublime. Entendemos algo perene no tempo e no espaço. Entendemos algo perene no tempo e no espaço. Deus que se revela, Deus que se manifesta através da sua palavra. Deus que se revela e se manifesta através da sua palavra. Então, através da sua palavra, nós entendemos e compreendemos que Jesus Cristo é o rosto de Deus. Jesus Cristo é a personificação de Deus. Ele é a manifestação de Deus na história. É só dar uma olhadinha na carta aos Colossenses. Isso fica ainda mais claro para nós. Leia a carta aos Colossenses e você estará entendendo direitinho isso que eu estou falando aqui. Então, a fé tem essa sequência. O que começa no Antigo Testamento, planifica-se no Novo Testamento. Por isso que Jesus Cristo disse com todos os F's e R's, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para dar cumprimento da lei, para planificar a lei. Enfim, para fazer com que a lei fosse realizada em toda a sua plenitude e magnitude. Finalmente, chegamos no Evangelho. E o Evangelho começa da seguinte maneira: não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Não tenha medo, pequenino rebanho. O que nós encontramos lá na primeira leitura? A palavra intrépidos. O que significa intrépidos? Corajosos. Pessoas que não têm medo. Pessoas que enfrentam o desafio, porque sabem que não estão sozinhas. Por isso, intrépidas. E Jesus começa o Evangelho dizendo, não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Quem é o reino? Jesus. Jesus é o reino. Então, o reino de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, nós estamos dizendo, venha a nós o Cristo, o Filho de Deus. E depois, desenvolvendo o Evangelho, Jesus vai dizer que as pessoas elas não devem ficar juntando quinquilharias, apaixonadas, apegadas, iludidas com aquilo que passa. As pessoas devem voltar-se para as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas celestes. Porque tudo que é terreno acaba, inclusive a nossa vida. Biologicamente falando, acaba. E ele vai dizer, onde está o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Ora, se eu me coloco apaixonadamente, de um modo absoluto, me prendo às coisas do chão, eu acabo esquecendo aquilo que não passa. Eu acabo esquecendo o verdadeiro tesouro. Porque tem gente que troca o verdadeiro tesouro por quinquilharia, por bijuterias. O que significa isso? Significa que, se eu troco Deus pelas coisas do mundo, eu estou trocando a verdadeira joia por bijuteria. A joia, de fato, tem valor. A bijuteria, não. A joia brilha e tem o potencial de valorizar o brilho. A bijuteria, não. Ela é casca, ela é oca. Pode ser encantadora aos olhos, mas não tem nada mais além disso. E Jesus Cristo vai desenvolver o Evangelho de tal forma, que Pedro vai fazer uma pergunta. O Senhor está contando essa parábola para nós ou para os outros? Quando ele fala desse tesouro e de onde está o tesouro, ali está o teu coração. Em vez de responder, eu estou falando para vocês, ou estou falando para as pessoas do mundo, em vez de responder, Jesus Cristo levanta uma outra questão. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor colocou para administrar a sua casa, o seu pessoal, e dar a comida certa, e dar o alimento certo na hora certa? Quem é o administrador fiel e prudente? Aí Jesus começa a dizer,
que esse tal administrador, achando que o senhor dele, o patrão dele não vem, está demorando demais, o que acontece? Ele começa a beber, a embriagar-se, a bater, a espancar todo mundo, os criados, as criadas, enfim, a fazer uma bagunça danada. Porque ele acha que o senhor dele está demorando demais a voltar. E aí Jesus disse que o Senhor não tem hora para voltar, não marca. Ele chega de um modo inesperado, imprevisível. Quando ninguém espera, o Senhor chega. E evidentemente que aquele empregado que está fazendo aquela bagunça toda vai ser chamado à responsabilidade. Ele será partido ao meio, diz Jesus. Ele vai levar uma lição feroz e vai ser partido ao meio. Mas faz uma ressalva. Quem fez toda essa bagunça, sabendo do que estava falando, vai ser muito castigado, duramente castigado. Quem fez sem saber o que estava fazendo, vai ser poupado, ou seja, receberá menos chicotadas do que o outro que sabia de tudo. E conclui o Evangelho dizendo: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa palavra de Jesus, que conclui o Evangelho, deixa claro para nós o seguinte: a resposta de Pedro foi dada no fim. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Logo, a parábola de Jesus Cristo é para todos, mas muito particularmente para os dirigentes das comunidades, para quem preside a igreja. Olha, para quem Jesus deu muito mais do que para os outros? Para os presbíteros, para os diáconos, para os bispos, para um coordenador de comunidade, um ministro da palavra, um ministro da Eucaristia. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Disso não tenhamos dúvidas. Então ele responde a Pedro: eu estou falando para quem? Eu estou falando para aqueles que foram colocados para governar a minha casa. Qual a casa de Cristo, a casa de Deus? A igreja. É a casa de Jesus Cristo. E é a casa de todos nós, porque Cristo está em cada um de nós. E, portanto, a igreja é Cristo continuado na história. Voltemos um pouquinho o carretel da fita e vamos parar diante do tesouro. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Tem gente que põe o tesouro na droga, o tesouro na prostituição, o tesouro no alcoolismo, na violência, na prepotência, na arrogância, enfim, nas bijuterias do mundo. Se o meu coração estiver em Deus, como diz Paulo, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A minha fé tornar-se-á o meu alimento. A minha fé tornar-se-á a minha espada, com a qual eu enfrentarei as batalhas no mundo. Não precisarei de me esconder atrás de nenhum escudo falso. Serei eu mesmo e batalharei todos os dias para encontrar a vitória que é Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. Mas eu aprendi hoje num videozinho que eu estava vendo de alguém contando uma história de uma igreja numa determinada cidade, de uma dificuldade que eles estavam enfrentando. E eles travaram uma batalha para defender a paróquia, colocando uma pequena imagem de Nossa Senhora na escadaria da igreja. E ali eles reuniam semanalmente, diuturnamente, clamando a Deus através de Nossa Senhora. E no fim, tiveram a vitória. Então alguém falou: aquilo que Nossa Senhora sustenta, ninguém derruba. Aquilo que Nossa Senhora sustenta, ninguém derruba. Que frase bonita! Mas é muito mais do que uma frase. É uma experiência de fé que uma comunidade inteira fez com a mãe de Jesus, que é a nossa mãe. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, proteja e guarde, para que nós, no próximo domingo, possamos refletir, possamos meditar onde está o nosso coração, a partir da nossa vivência de fé. Onde está o nosso coração? Já que domingo é dia dos pais. Então, aquele homem que realmente tem fé, que assumiu
o ministério, ao sacramento do matrimônio, com amor, com responsabilidade, ele vai saber direitinho qual é o compromisso dele, qual a responsabilidade dele, qual o tesouro dele. É a família dele, é a mulher dele, os filhos dele. Então, ele vai proteger essa casa como administrador fiel e prudente que Deus colocou diante dela para dar o alimento certo, na hora certa, para esse povo todo que aí está. E eu escrevi aqui uma pequena mensagem que conclui essa pregação sobre o domingo próximo. A fé nos liga a Deus. A fé nos torna todos filhos e filhas de Deus pelo batismo. Então, cultivamos valores que edificam, enobrecem a vida. Assim, seremos cada vez mais humanos e, ao mesmo tempo, divinos, porque não ficaremos jamais agarrados e iludidos juntando tesouros, mas nós mesmos nos tornaremos verdadeiros tesouros para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, Nossa Senhora nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora fazer a nossa oração pedindo a Deus que guarde a igreja, guarde todos nós. Que Deus abençoe o Santo Padre, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo diocesano, Dom Luiz Fernando. Deus abençoe a nossa Web TV, a NCTV e todos os internautas que nos acompanham dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado pela sua conexão. Compartilhe nosso vídeo. Fale da NCTV. Próxima semana nos encontraremos. O Senhor vos abençoe, vos guarde e vos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Até lá, boa noite.